Querida igreja, a graça e a paz do nosso Senhor a todo aquele que confessou o seu glorioso nome. Os irmãos perceberam o título que está aí no boletim introduzindo este trabalho de hoje? Leiam a uma voz o título, por favor. Deus amou ao mundo, inclusive os judeus. Queridos, Paulo fala de dois mistérios que o Novo Testamento veio revelar, veio trazer à luz e que estavam guardados pelos séculos. Muito diferente do que a gente vê às vezes, nas redes sociais, em algumas igrejas, vamos cair no mistério, aí o povo começa a rodar e não sei o quê. A palavra mistério na Escritura ela nunca é usada nesse sentido, mas apenas em dois, que é Deus se tornaria carne. Esse é o primeiro mistério que estava oculto pelos séculos, Deus se tornando carne. E o segundo mistério é, de dois povos faria apenas um nessa carne. E que dois povos é esse? Existem muito mais povos no mundo, mas para a visão judaica, o povo judeu e o resto, os gentios, as gentes. Na visão do judeu existem dois povos, eles e o resto. E o escândalo do evangelho é isso. É dizer que Deus não é Deus dos judeus, mas é Deus de todo aquele que crê, porque não é do sangue de Abraão que se faz a descendência de Deus, mas da fé, daqueles que creram como o nosso patriarca Abraão crê. E nessa sequência de exposições no Evangelho de João, nós temos visto como que esse grande mistério que está sendo revelado, através do Evangelho e posteriormente pelas cartas apostólicas, ele se aplica. Como que funciona isso no mundo? E nós temos exposto, essa é a quarta prédica, só nesse trecho, esse trecho que a gente está concentrado nele, de João 2:23 até 3:21. Eu tinha falado com os queridos que versículos e capítulos são uma bênção para a gente achar texto na Escritura, mas não são canônicos. Foram colocados posteriormente, próximo ali do século X. Inclusive foi um padre que fez essa ordenação por versículos e capítulos, e existem erros de divisão, tanto que a gente vê que o assunto tratado no capítulo 3, ele começa em João 2:23. Ali começa, na festa da Páscoa, estando Jesus em Jerusalém. A gente viu isso aqui há 3 prédicas para trás. E hoje nós vamos concentrar aí, nesse trecho que vai do versículo 13 até o 16. Eu creio que esse grande trecho aí de 2:23 a 3:21, semana que vem a gente termina ele, se Deus assim nos permitir. E esse trecho eu vou lê-lo, mas dentro desse grande trecho para contextualizar os irmãos. Nós vamos começar a leitura de João 2:23 e vamos até João 3:21. Mas a prédica hoje se concentrará dos versículos 13 a 16 desse capítulo 3. E assim diz a palavra inerrante e autoritativa do Senhor. Estando ele, Jesus Cristo, em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto?
Acudiu Jesus: Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Vamos orar, queridos. Pai Santo, a Tua palavra vai contra tudo o que a gente pensa de forma natural sobre o Senhor. Tem misericórdia, Deus. Tira da nossa mente neste momento todo o preconceito, toda a sabedoria carnal, terrena, diabólica, como o teu servo Tiago diz, e nos ajuda a abandonar aquilo que as ideologias, as psicologias, as sociologias do mundo defendem, e nos ajuda a entender pelo Espírito o que o Senhor tem falado aqui, Deus. O Senhor fala de julgamento, o Senhor fala de quem crê e quem não crê. O Senhor fala que a única maneira é olhar para Cristo levantado, como foi com Moisés no deserto, quando a serpente foi levantada. Pai, isso a nós é estranho, é difícil, mas de coração sincero, Pai, nós nos colocamos diante de Ti, clamando: faz um milagre, dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração para crer e sermos salvos. É em nome de Jesus, Deus, que nós oramos. Amém. Queridos, nas exposições passadas, a gente viu como que as metáforas, como a linguagem, seja ela o português, o inglês, em qualquer povo, né? Como a linguagem, como o simbolismo tem sido combatido e destruído. A abstração que os seres humanos conseguem fazer, que nenhum outro animal faz, ela está sendo desconstruída pelos pensamentos modernos. Justamente porque os evangelhos, as escrituras, trabalham muito com parábolas, com símiles, com paralelos. Mas a mentalidade moderna pretende restringir a linguagem, limitar o pensamento. E o que acontece quando isso ocorre é a perda do significado das coisas. Como que eu posso entender uma realidade se eu não consigo abstrair uma parábola, se eu não consigo abstrair uma símile e uma metáfora? A perda do significado das verdades bíblicas são demonstradas muitas vezes de forma abstrata. E o mundo, Satanás, quer limitar o pensamento humano, inclusive nisso. João tratou, no início do que nós lemos aqui, de um Cristo que estava no início. Nós vimos isso lá no capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Cristo é chamado de Logos, a palavra, o verbo, a lei de Deus. E esse verbo se fez carne e habitou no nosso meio, e tudo o que foi feito por meio dele, para ele e por ele. João não tratou, queridos, de evolução, de Big Bang, dessas teorias modernas que vão cair, como aconteceram com outras teorias do passado. Eu costumo, nos nossos encontros, falar assim: gente, nós olhamos para um raio-x de 100 anos atrás e a gente zomba daquilo, aquela coisa toda preta, borrada, que trem mal feito, né? Mas era útil para aquelas pessoas, elas conseguiam
vê ali o osso quebrado, a fratura. Hoje não, hoje a gente tem tomógrafo, ressonância. A nossa netinha, a Helena, nem sei se já nasceu, né? Pode ser que eu tenha até a mensagem aqui se já nasceu, ainda não, né? Fizeram ultrassom 4D. Mostraram a menina dentro do ventre da Ana e mexendo. Falei, gente, aí eu penso assim, imagina daqui a 50 anos, eles vão estar rindo da gente hoje. Olha essa tomografia que eles faziam, que coisa feia, que não sei o quê. É assim. A ciência é assim. A ciência ela é questionada, ela é escrutinada, ela progride. A essência da ciência é ser questionada e avançar. Essa é a essência. Então, João não falou aqui de evolução, de Big Bang. João mostra que existe trevas e existe luz, existe verdade e existe mentira, existe o que é bom e o que é mal. João não tratou de relatividade, que a filosofia hegeliana trouxe para nós aí. Não, tudo é relativo, depende do sujeito, de quem está observando, de forma alguma. João não tratou de como visões subjetivas podem tornar o amargo em doce e as trevas em luz. João tratou da morte de um animal para derramar o sangue e ter perdão. Hoje, em um mundo que humanizou os animais, é inconcebível a gente imaginar um cordeiro tendo a garganta cortada para perdão de pecados. E o cordeiro apontava para o nosso Jesus que derrama sangue no madeiro. João não humanizou animais e os tornou um igual conosco. João tratou de discipulado, de ensino, e que existem mestres e existem alunos, existem pessoas que sabem mais e pessoas que não sabem precisam aprender. João não tratou da pedagogia moderna, paulo freireana, de uma educação opressora e que mestre e aluno são iguais. Não são. Existe discipulado, Cristo era o mestre por excelência. João tratou de santidade, irmãos. Quando Cristo expulsa os cambistas do templo com azorrague, João não tratou sobre um evangelho que não muda hábitos. João não tratou de um evangelho que não muda afeições, que não muda os amores e que deixa a pessoa como está. E é o que nós temos visto hoje. João não tratou disso, queridos. E novamente, estando aqui diante do versículo 23 do capítulo 2, aonde iniciamos, vimos que o ser humano é depravado a ponto do Evangelho de João dizer que Jesus não confia no homem. Jesus não confia em nós, porque ele conhece a nossa natureza. Muitas pessoas, para se justificarem, o nosso irmão Léo leu que o Senhor não deixa a gente se justificar, não. Quando você vai pregar o Evangelho, a pessoa vira, mas Deus conhece meu coração. Falou, meu querido, esse é o problema. Você não entendeu ainda, não? Que Deus conhece a lascívia, a pornografia, a depravação, a avareza, a maldade, ele vê o seu coração. E as pessoas falam isso como se fosse, né? Deus conhece meu coração. Eu tenho pavor disso, ele conhece. Ele sabe o que passa no meu coração, ele conhece a nossa natureza, foi dito aqui. Ele sabe do que está cheio o seu coração, meu querido. Ele não confia em você. Neste trecho também é informado que muitos vinham porque viam os milagres. Olhem a igreja hoje, queridos. Igrejas cheias e com falsificações, né, simulacros de milagres. O povo quer a bênção, eles não querem o dono da bênção. O povo quer resolver o problema do filho, o problema do desemprego, o casamento que está ruim. E se achar a solução num centro de umbanda, no espiritismo, no catolicismo, até na igreja evangélica, se achar a solução, vai para lá. Porque querem os sinais. Era o que acontecia aqui. Viam os sinais e os milagres. Mas apenas estavam interessados no sinal, no milagre. Jesus conhece a nossa natureza, queridos. Então, essa mesma estrutura de argumentos que a gente vê nos versículos 23 a 25 do capítulo 2 é usada num paralelo com a introdução do capítulo 3. Você vê que Nicodemos fala assim, Senhor, ninguém pode fazer o que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. O cara está vendo sinal, era o que aconteceu lá com a turma no capítulo 2. E Jesus, que conhece a natureza humana, conforme a gente viu no versículo 25, vira para Nicodemos e fala assim, Nicodemos, vos é necessário ser nascido do alto. Ou nascer de novo, a gente discorreu sobre isso aqui na pregação e viu que essa tradução, graças a Deus por termos as traduções, né, ela não se alinha literalmente com o que Cristo falou.
Não te é necessário nascer de novo, como se o poder de nascer estivesse em você. Vos é necessário ser nascido. A comparação, essa metáfora que Jesus faz com o parto, uma criança fecundada num útero, ela não escolhe ser gerada. Ela é gerada por um terceiro. Assim é o Espírito. Por isso que é registrado na voz passiva no texto original no grego. Vos é necessário ser nascidos. Nicodemos confessa, queridos, como aquelas pessoas que há algo diferente em Jesus, mas Jesus, que conhece a natureza humana, vaticina para Nicodemos essa necessidade. Irmãos queridos que têm acompanhado essas pregações, a exposição, a fé reformada, ela defende isso. Infelizmente a gente vê nos púlpitos hoje pregações temáticas. Não que a pregação temática tenha um problema em si, mas a fé reformada, os reformadores defenderam o povo precisa da Bíblia. E a Bíblia como um todo. É o texto completo. E aqui é o que nós nos propusemos no Evangelho de João. Examinarmos o Evangelho de João e começamos e estamos aqui. E os que acompanharam essas pregações, vocês perceberam. E eu, diante de Deus, queridos, eu não sei como fazer para convencer cada um aqui a desistir de si mesmo e abraçar a cruz. Isso algumas vezes é uma coisa que frustra o pastor, frustra o pregador. Mas ao mesmo tempo eu recebo o consolo do próprio Deus, de saber que é Ele que tem que operar esse milagre. A gente é tão arrogante até nisso, né? Eu não sou Espírito Santo. Porque Jesus diz que o Pai enviaria o Consolador, aquele que vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Eu não sou o Espírito Santo. Na última pregação que nós tivemos, eu falei isso aqui, até aqui é o meu limite. Até aqui mostrar o Evangelho, explicar, cruzar os textos com a mensagem que está sendo dita de Gênesis a Apocalipse. A partir daqui é problema de Deus. Não depende de mim, pastor, ou de qualquer outra criatura, nem de você mesmo, mas de Deus operar um milagre. Deus que é rico em misericórdia e cheio de graça para tomar os que ouvem o Evangelho e lhes imputar justiça. É o que nos falta, justiça. Nosso irmão Léo também orou como nos justificar diante de Deus. Ele requer a perfeição. E como que eu vou me chegar diante de um ser puro? E é o que Jesus está explicando nessa perícope aqui. Quando Nicodemos ouve Cristo dizer que é necessário ser nascido do alto, ele ouvia ao mestre de forma atenta. Nicodemos estava com o coração sincero ali. Ele queria saber o que é isso que está acontecendo, Senhor. Tanto que ele entendeu. Ele pergunta o óbvio para Jesus Cristo, o óbvio carnal. Como nascer de novo? Eu vou voltar para dentro da barriga da minha mãe? É o óbvio, ele estava atento às explanações de Jesus Cristo. Nicodemos ouviu com os ouvidos do homem, o ouvido carnal, e buscou na lógica e na razão humana a resposta. Nicodemos apelou para a sua própria sabedoria, pois ele queria participar desse processo. Mas volta a dizer, o processo de nascimento, de geração, de fecundação, aquele novo ser não participa. É o pai e a mãe que participam. Assim é o Espírito Santo. Ele confiava na sua própria capacidade de desvendar o que Cristo falava. E Cristo, pela segunda vez, repete, te é necessário ser nascido do alto, Nicodemos. E começa a explicar que o que nasce da carne é carne. Um cachorro gera um cachorro, um gato gera um gato, uma mangueira gera uma mangueira. Eu costumo falar também nesses encontros nossos, né? Eu falei assim, gente, imagina eu, Ricardo, planto um caroço de manga, nasce a árvore cresce, produz, aí eu começo a xingar. Meu Deus, cadê meus limão que eu plantei? Eu falei, cara, você tá ficando doido? Você plantou manga. Como é que você quer colher limão de uma mangueira? Mas as pessoas olham para a Bíblia com essa mente. O que é carne é carne. Nicodemos está com essa mente aqui. O pecador gera um pecador, Nicodemos. A raça humana caiu. A raça humana está condenada. E é por isso que é necessário ser nascido do alto. Cristo explica que somente o Espírito Santo faz nascer o que é espiritual. E mais, o Espírito Santo é como um vento, ele fala, né? Ninguém sabe como que opera. Então, quando nós ouvimos essas fórmulas, né? Para se converter, faça isso, aquilo, aquilo. Não, para se converter, arrependa-se dos seus pecados, pois o reino está próximo. É a mensagem de João Batista e de Cristo depois que João Batista foi preso. Arrependa-se
daquilo que você acha sobre Deus, do que Deus é, das obras dele, e creia na palavra dele, e creia no Filho dele. É como o vento isso, é só o Espírito que dá vida. E Nicodemos ainda preso nas amarras do orgulho, nas amarras da sabedoria própria, do pecado humano, pecado de crer que podemos descobrir as coisas celestiais com a mente carnal. Ele simplesmente demonstra a mais profunda ignorância do que está sendo dito por Cristo. Ignorância que está na mente de cada um aqui, começando de mim. E que, se não for pela misericórdia de Deus, não vai ser resolvido. Só pode ser tratada pelo único que veio do céu. E aí a gente chega no versículo 13. Aqui no versículo 13, Jesus começa a explicar que ninguém subiu ao céu. Mentalidade nenhuma pode alcançar as profundezas do Espírito de Deus. Nós aqui na EBD nós falamos sobre isso. Quem conhece as coisas do próprio Espírito, senão a própria pessoa? Eu disse que eu ia comentar isso aqui. Nós temos pensamentos que nós temos até vergonha de falar para qualquer um, que a gente vai manter em segredo. Que ninguém sabe, só a gente. Mas Deus, Paulo fala, ele sabe, e ele sabe das coisas mais profundas da divindade, porque ele é a divindade. Coisas da mente de Deus que nós nunca vamos alcançar, que é só ele quem sabe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esse que Jesus diz aqui, que ninguém que subiu ao céu, mas existe um, que é aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Queridos, a Escritura mostra a tentativa, desde o início, do homem subir até Deus. Há um anseio no nosso coração. A gente vê isso na Torre de Babel. Vamos construir uma torre até que chegue aos céus. A gente vê isso na época dos juízes, cada um fazendo o que bem entendia aos próprios olhos. A gente vê isso na época dos reis. O reino dividiu, Deus manteve a sua misericórdia ainda no reino do sul, em Judá. Reino do norte, 22 reis, todos reprovados, todos, porque queriam fazer as coisas do Senhor com a mente carnal. Ninguém jamais subiu até o céu, ninguém conhece os oráculos do Senhor, somente aquele que estava lá e que desceu e que se tornou homem. E aqui neste momento em que Jesus está tirando o vínculo étnico, carnal, olha que interessante como Jesus toca na ferida judaica. O que é carne, não tem solução. E assim, Deus amou ao mundo. Todas as tribos, povos, nações e línguas estão sendo chamados. Queridos, no próprio Antigo Testamento, quando Deus escolhe um povo, Deus vira e fala assim, Hebreus, que depois ficou a tribo de Judá unicamente, por isso que são chamados judeus agora, depois da diáspora. Hebreus, eu não vos escolhi porque vocês são melhores, maiores, mais numerosos. Eu escolhi porque eu quis, para mostrar em vocês que existe um Deus que salva. Tanto que lá no Antigo Testamento, quando vinham pessoas de outros povos, se elas crescem e fossem circuncidadas, no caso dos homens, eles eram recebidos como um da terra. Isso já acontecia lá. Eles eram tratados como um natural da terra. E o judeu perdeu isso de perspectiva. Ele se achava o povo escolhido de Deus e ninguém mais pode. E Jesus Cristo vem transtornar isso. Deus amou o mundo. Esse trecho que meditaremos nessa manhã traz um dos versos mais mal usados da Escritura. Versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este versículo, usado sozinho, é aquele perigo, né, de você sacar uma palavra, um verso sozinho da Escritura, é o pretexto para tudo quanto é heresia no seio da igreja. Universalista, o universalismo defende que, no fim, tudo vai dar certo. Deus vai levar todo mundo para o céu, não existe esse negócio de inferno, contradizendo plenamente o que a Escritura ensina. Os arminianos é outra linha teológica que crê que o homem ainda possui um poder nele para se virar a Deus e escolher a Deus. Usam desse texto
como prova que Deus quer salvar cada indivíduo que nasce, mas que Deus depende da vontade humana para que isso se cumpra. O que é nascido da carne é carne. Como que eu posso defender uma coisa dessa? Ou Jesus mentiu e os arminianos estão certos, ou eles estão errados e a Escritura é a verdade. O que Jesus disse é a verdade. A palavra mundo, irmãos, eu falei que eu ia tocar nessa palavra aqui hoje, como nós fizemos com outros vocábulos, né? É a palavra que foi traduzida da palavra grega cosmos. Nós até temos uma palavra cosmo, mas cosmo na língua portuguesa ela indica muito a questão da amplitude do universo, né? O cosmo. No grego, não. A palavra cosmos pode ter uma série de significados, como ocorre em outras línguas. Uma palavra, eu já disse isso aqui e repito, ela não possui um significado em si mesma. Uma palavra precisa ser usada e dentro do contexto onde ela foi usada, nós vamos entender o que ela significa. Isso é muito interessante. Por exemplo, se eu estiver numa loja de roupa e disser, Liliane, olha essa manga aqui, como que é grande? Você vai entender do que eu estou falando. A gente está dentro de uma loja de roupa. Por causa do contexto, a Liliane vai saber que estou falando da manga da camisa. Agora, e se eu usar essa mesma frase, olha essa manga como é grande, dentro de um sacolão? O contexto vai me indicar a manga aqui, ó. Não vou olhar a manga da camisa mais. O contexto diz o significado de uma palavra. Cosmos é usado nas Escrituras para identificar o universo. Olha que interessante, Atos 17, 24. O Deus que fez o cosmos, mundo, que está traduzido. E tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Também cosmos pode identificar o planeta Terra. Além da amplitude do universo, a própria Terra é chamada de cosmos na Escritura. Aqui nós podemos ver em Marcos 16, 15, o seguinte: e disse-lhes, ide por todo o cosmos e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo, é o que foi traduzido para nós. Nós vamos avançar no planeta Terra anunciando a mensagem de salvação em Jesus Cristo. Também é usada para significar as pessoas, os habitantes do mundo, a raça humana. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Isso é palavra de Cristo, viu? Está falando, né? Antes de escandalizar a igreja, é preciso você se matar. Ai dos que causam escândalo no meio dos pequeninos de Deus. Melhor lhe fora se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado nas profundezas do mar. Ai do mundo! Ai do cosmos, por causa dos escândalos. Porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Mateus 18, 6 a 7. Vocês veem aqui que ele ainda coloca um sinônimo. Ai do mundo, ai do homem. Então a gente sabe que está falando da humanidade em geral, como um todo. E também para falar a palavra cosmos sobre o sistema maligno instaurado, o império das trevas, com os seus prazeres e tudo o que ele oferece aos seus súditos. 1 João 5,19 registra assim: sabemos que somos de Deus e que o cosmos inteiro jaz no maligno. Então perceba, se eu adoto a palavra mundo, né, e Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, como cada indivíduo desse planeta, eu vou ter um problema com o próprio João contra João na carta dele, porque o mundo jaz no maligno. Mas como que junta isso? Não tem jeito. Então vocês veem que o significado de uma palavra depende de onde ela está sendo usada. E nós estamos analisando aqui o versículo 16 do capítulo 3. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia. Jesus Cristo falando. Jesus Cristo ele dá uma sapatada aqui. Ele vira e fala assim: o mundo não odeia vocês, mas odeia a mim. Por que o mundo não odeia vocês? Porque vocês são do mundo. O mundo não pode odiar aquilo que é dele. Mas me odeia a mim porque eu não sou deste mundo. Porque eu dou testemunho a respeito deste mundo de que as suas obras são más. Existe um dito
popular aí que diz assim que se a igreja se parecesse mais com Jesus Cristo, o mundo ia amar a igreja. Isso é mentira, irmãos. Jesus está falando aqui que o mundo odeia ele. Como é que o mundo vai amar mais a igreja se a igreja parecer mais com Cristo? Vai perseguir a igreja. Por quê? Porque está dando testemunho a respeito das obras más do mundo. Então, amados, como saber de que mundo João está tratando neste trecho que nós estamos lendo aqui? E tão importante texto, pois fala da salvação e como ela é operada. Isso é o que nós vamos ver aqui agora. Voltando ao versículo 13, ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Somente o Filho do homem, o verdadeiro Adão, e aqui fazendo um link com as nossas aulas, bíblicas que estamos tendo aqui, as duas naturezas de Cristo, a união hipostática, como o presbítero Domingos trouxe hoje, a união da divindade de Cristo com a nossa humanidade, se fazendo a pessoa de Cristo, Deus homem. E aí Jesus diz aqui, o Filho do homem. Então você olha, teve um homem que esteve lá no céu. Que homem é este? Jesus Cristo, o verdadeiro Deus homem, aquele que se fez carne e habitou no meio de nós, cheio de graça e de verdade, como João registra no versículo 14 do capítulo 1. O Salmo 24 vai fazer uma alusão daquele dia glorioso onde Cristo vai conduzir o seu povo e toda a criação para entrar na Nova Jerusalém. O Salmo 24 registra assim: levantai, ó portais eternos, as vossas cabeças, pois vem o Rei da Glória. Reverendo Josafá, um velho pastor da IPB, eu tenho uma pregação dele que a gente até chora. Ele fala assim: eu imagino os anjos nas torres de vigília do castelo celestial, e aquele marasmo, tudo parado. Por quê? Porque nenhum homem pode chegar ao céu. O Salmo 24 fala isso. Tudo quieto, aí aponta lá no horizonte uma cabeça de um homem, e os anjos começam: que isso? Ninguém nunca veio aqui. Aí o salmista escreve o Salmo 24, levantem as vossas cabeças, ó portais eternos, porque vem o Rei da Glória. Depois leiam o Salmo 24, chega até a arrepiar com isso. Mas continuando, queridos, esse verdadeiro Adão, que veio cumprir aquilo que nós falhamos, aquele que estava no princípio e que é Deus, e que de lá desceu para tratar nossa alma e retirar toda a névoa que nos obscurece o entendimento, um graduado fariseu como Nicodemos não conseguiu alcançar, porque ele analisou da perspectiva humana, da perspectiva caída. A beleza do escândalo da cruz é isso, queridos, não depende de erudição, não depende do diploma, não depende da pós-graduação. O mais humilde, simples, o mais simplório pode entender o escândalo da cruz, como nós cantamos aqui. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, o meu gozo será. Não depende, queridos, de quantas línguas você fala, de onde você já andou. Não depende de nenhum recurso deste mundo, mas de Deus. Sabendo que aquele que desceu tem a verdade em suas palavras, Jesus traz mais uma comparação. Olha para você ver. Compara com o parto, compara com o vento, e agora vem mais uma comparação, tratando da sua morte por essa cruz, essa bendita cruz. Jesus alude aqui o caso da serpente de bronze. Está lá nos versículos 14 e 15, ele registra assim: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Queridos, vamos dar um pulo lá no livro dos Números. Volta na sua escritura aí. Vamos entender que trem de serpente que Moisés levantou, que Jesus, parece que do nada ele traz isso aqui e joga essa coisa aí no meio da conversa dele com Nicodemos. Números capítulo 21, os versos de 4 a 9, peço que a igreja, a uma voz, assentada mesmo, como está, mas com toda a atenção, aqui é o registro desse episódio que Jesus traz diante de um fariseu, um conhecedor da Escritura. Nicodemos, você sabe do que Moisés fez para aquele povo, quando ele tirava o povo do cativeiro do Egito. E como a serpente foi levantada para os judeus ali, para que aquele que visse a serpente fosse curado. Números 21, de 4 a 9, há uma voz, queridos. Então... Porém, o povo se tornou impaciente e o povo falou contra Deus e contra Moisés.
Por Deus fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma nem pastigo escondiu. Então o Senhor mandou o povo serpentes abrasadoras, e mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, pois temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, Senhor, de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-a sobre uma haste, e será que todo mordido que a viverá. E fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para o bronze da água. Que troço esquisito, irmãos. Um povo rebelde, um povo que estava colocando Deus à prova, reclamando aqui da comida, da água. Parece até a gente, né? No dia a dia, murmurando diante de Deus. E Deus, irado, manda as serpentes picarem o povo e matar aquele povo. E o centro desse texto aqui é o versículo 7 e 8. Leiam de novo, por favor. Versículo 7 e 8. Aqui está o link que Jesus Cristo usa para mostrar a Nicodemos o que está acontecendo na plenitude dos tempos quando Deus encarna e se torna forma humana. 7 e 8, por favor. Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, o Senhor pediu de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-a na sua haste, e será que todo mundo que viajar viverá. Arrependimento e fé. O povo reconheceu, o povo clamou ao seu mediador. Moisés, que era um dos principais tipos, sombras de Cristo no Antigo Testamento, ele intercede pelo povo e Deus dá a instrução para Moisés: você vai ter que levantar algo para eles olharem e serem libertos da morte que o veneno dessas serpentes causam. Vamos com calma. O Senhor Deus, na antiguidade, levou serpentes a morderem o povo, e aqueles que se arrependeram e miraram a serpente de bronze levantada por Moisés seriam curados. Havia no meio do Israel étnico, queridos, no meio daqueles que eram do sangue de Abraão, aqueles que eram verdadeiros filhos da fé. Por isso que o título hoje é Até o Judeu Pode Ser Salvo. Precisa crer. Exatamente isso. Haviam verdadeiros filhos da fé ali. Aqueles que entenderiam a malignidade do seu coração, a murmuração para com o Senhor, o pecado, e que em arrependimento se voltariam para Deus. Ali representado pelo quê? Por uma serpente que Moisés erigiu. Serpentes verdadeiras mordiam o povo e inoculavam o que no povo que os levava à morte? O veneno. As serpentes injetavam o veneno mortal. E para serem curados, eles deveriam olhar para uma própria serpente. E pela fé crerem. Deus nos deu a libertação desse veneno que circula na nossa corrente sanguínea. Meu querido ouvinte, se você não mirar o Cristo crucificado como portador do veneno do pecado, você não será curado. Eu costumo escandalizar a igreja falando assim: você sabia que Cristo tinha pecado? Olha que está sendo gravado, hein? Se o povo cortar esse vídeo nesse trecho aqui, eles me crucificam. Cristo tinha pecado, irmãos, os nossos. Paulo fala isso. Porque Cristo se fez pecado por nós, para que se tornasse a nossa justiça. O veneno mortal das víboras, das serpentes que levavam à morte aquele povo, era eliminado da circulação do povo quando eles olhavam para a serpente. Como se houvesse ali a remissão e a limpeza, a purificação do organismo. Jesus Cristo, ao ser pendurado no madeiro, ele carrega aquilo que nos torna abominação diante de Deus, o nosso pecado. Apesar de ainda sermos pecadores, nós vimos isso aqui na EBD, simultaneamente justo e pecador. Como é isso? É uma declaração forense, é jurídica. O Filho deu a vida santa dele no lugar das vidas pecadoras.
E se eu creio nisso, o veneno do pecado que percorre toda a minha existência, a minha alma, é colocado sobre Jesus naquele madeiro. Se eu fitar a Cristo crucificado e crer que ali ele está morrendo a minha morte, um violador da lei de Deus que eu sou, tendo a justiça de Cristo imputada a mim, porque o veneno do pecado que estava em mim foi para aquela cruz, eu serei curado. Irmãos, devemos mirar a Cristo como aqueles irmãos da antiguidade que viam na serpente de bronze a salvação da sua vida. Fez. Cristo se torna maldição em nosso lugar. É uma substituição vicária. Cristo morre no lugar dos pecadores. Cristo carrega nele o veneno que nos matava. E assim temos vida nele. Por isso é dito pelo próprio Jesus Cristo, voltando ao Evangelho de João, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Aquele contexto de Moisés, os hebreus estavam ali, e Deus salvou os hebreus. No contexto de Cristo, Cristo está sendo levantado para o mundo, não é meramente o judeu. E o judeu está incluído nisso também. Aqui não é mais a etnia judaica que está recebendo o auxílio por meio de Moisés, mas é a descendência da fé de Abraão que está recebendo auxílio pelo verdadeiro Moisés, que é Jesus Cristo, que vai ser pendurado no madeiro. O mundo todo é alcançado pela mensagem da cruz de Cristo e a sua ressurreição. E aí vem, neste contexto, o versículo 16. Por quê? Deus amou o mundo, ele não amou só os judeus. Ele amou o americano, o japonês, o africano, o gordo, o magro, o preto, o branco, o gay, o hétero, todos aqueles para se arrependerem dos seus pecados. Não é mais a etnia, e nunca foi como os judeus pensavam, mas é aquele que tiver fé no Filho de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, é o único gerado do Senhor, mostrando que Deus não tem filhos, não. Deus tem um filho. Paulo explica em Romanos 8, nós somos adotados pela fé em Cristo, mas da natureza do Pai, da essência e da substância do Pai, é o monogenês, é o único gerado, e Deus deu esse gerado para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eles lá atrás, eles criam que a serpente sendo observada, e eles crendo na mensagem de Moisés, o mensageiro de Deus, o mediador, creiam que vocês foram curados. Eles eram verdadeiramente curados. Hoje é Cristo. Creia que mirando a Cristo na cruz, carregando o seu veneno, o seu pecado, você está sendo curado e receberá a vida eterna. Isaías, queridos, ele registra essa substituição de penalidade. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ao veneno e a doença. As nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É uma substituição que acontece aqui, porque Deus amou o mundo. E todo aquele que nele crê não perecerá. Zacarias, um dos textos mais lindos da Escritura, Deus na boca do profeta, olha o que Cristo fala. Mas sobre a casa de Davi, Zacarias 12:10, mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim. Olha o que o profeta está falando. E olharão para mim, a quem traspassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Romanos 5, 8-10. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Vocês estão vendo? Nós não queríamos nada com Deus, não. A gente tinha um Deus na nossa mente e adorava esse Deus. E Deus nos tira ainda sendo inimigos, ainda sendo pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados,
pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos 5, de 8 a 10. E por fim, Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Queridos, nós temos um problema. Nós somos violadores da lei que rege a existência, a lei de Deus. Não existe nenhuma outra criatura nesse universo, além de nós e os anjos caídos, que se rebelaram contra o estabelecido por Deus. A árvore continua sendo árvore, o cachorro que está rodando lá fora continua sendo cachorro, o púlpito continua desempenhando a função dele, cada coisa desse mundo desempenha a sua função. Só os seres humanos e os anjos que não. Eles se rebelaram, eles quiseram experimentar algo novo e determinar o que eles seriam de per si. E a única solução para haver reconciliação é mirar o nosso veneno correndo nas veias de Cristo naquele madeiro. Disso Cristo brada que ele não é salvador apenas dos judeus, mas do mundo. Ele não veio apenas salvar judeus, mas veio salvar todo aquele que mirar para ele e crer que o veneno do pecado foi tomado de si por ele e que por isso agora somos salvos e alvos mais do que a neve. E Deus não nos imputa mais o castigo por causa do pecado, porque foi imputado nele. Cristo padeceu o inferno. Muitos aqui conhecem a parábola de Lázaro e o rico no inferno, clamando a Abraão: Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo e pingar uma gota de água aqui na minha língua. Cristo padeceu isso naquela cruz, queridos, no lugar daquele que creu. Cristo viveu esse inferno, olhando e desejando que o povo dele fosse salvo por meio da sua morte e ressurreição. Esse é o escândalo da aliança no sangue de Deus, e que o judeu julga ser obsceno, e que nós, os não-judeus, os gentios, creem ser loucura. Paulo fala isso. Cristo, um Deus encarnado que morre, é obscenidade. O grego, o gentio, isso é loucura, isso é conversa. Mas para os que creram nesse escândalo, nessa loucura, é a vida eterna. Assim, o mesmo Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 12, queridos, preste atenção. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Vocês conseguem chegar à profundidade da gravidade do que Paulo está dizendo aqui? Ele fala que ele estava no meio disso aqui, sem Deus no mundo, solto, segue sua vida do jeito que você quer. Isso é a desgraça. Você está solto, sendo guiado e regido pelos seus próprios pensamentos e vontades, do seu coração que é corrupto. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e gentios, fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um só e novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Ele falou para judeu e para gentil: vocês dois estavam na água. Vocês dois precisam da mensagem do evangelho. E Deus fez isso por meio da crucificação do seu filho. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus,
edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina ou pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Deus é Pai daqueles que o buscam em arrependimento e que miram e confiam em Cristo crucificado para terem a cura do veneno do pecado. Esta é a única maneira de termos esse veneno tirado de nós, o veneno que circula na nossa alma. Mirar a Cristo e crer que o meu pecado estava nele sendo pago e que agora, sendo nova criatura, eu posso vencer esse mundo, porque Cristo venceu esse mundo. Vencer essas ideologias, vencer essa opressão, sendo zombado, sendo escarnecido, sendo humilhado, sendo apartado, mas sendo crente. Essa é a mensagem da cruz. Deus amou ao mundo e a pregação do Evangelho chamará todos os que foram destinados à vida eterna. Olhe para o Cristo levantado, mire a Cristo e creia. Creia. Cristo é o nosso soro antiofídico. Cristo é aquele que é o antídoto para o nosso problema. Concluindo, queridos, algumas aplicações que a gente pode tirar desse texto aqui. Não tente colocar o Evangelho nas categorias e formas que você possui na sua mente caída, desgraçada e pecaminosa. Será um estrago. É o que Nicodemos tentou fazer. Nicodemos tentou pegar as mensagens celestiais e encaixar nas suas categorias, na sua razão, naquilo que ele pensava ser vida. Vai ser um estrago. É o demônio que saiu da pessoa, que rodeou o deserto e que retornou com mais 7 demônios porque viu a casa vazia. Se encha de Cristo e da mensagem dele. Se encha da palavra e não tente moldar os ensinamentos com ideologias, filosofias mundanas. Somente o que esteve lá em cima e que desceu a nós pode dizer o que é ou o que não é evangelho. Nenhum outro homem pode, só o que de lá veio. Segundo lugar, queridos, você está sendo chamado a mirar aquele que carregou o seu veneno. Charles Spurgeon, ele tem uma frase sensacional, o pregador batista. Ele diz assim que esse novo coração que está sendo explicado por Jesus Cristo a Nicodemos, né, o novo nascimento, e que o profeta Ezequiel falou dele lá no capítulo 36, Spurgeon diz assim que o clamor por um novo coração ao Senhor já é o maior indicativo de que um coração novo bate naquele peito. Olha esse mistério, né? O vento, que ninguém sabe de onde vem e para onde vai. O clamor por um coração diante de Deus, para ser submisso, para entender as coisas do Senhor e do Espírito, já é o indicativo que um novo coração bate dentro daquele ser. Prossiga. Você está sendo chamado a entregar o seu veneno para Cristo. Olhe para aquele que estancou a ferida mortal que havia em sua alma. Olhe para aquele que abraçou o seu espírito doente, coxo, surdo, cego, mudo e trouxe restauração. Ele começou boa obra e há de terminá-la. Prossiga! Não desvie os olhos do Filho do Homem crucificado e vá além, sabendo que aquele que morreu a sua morte ressuscitou para a sua ressurreição. É apenas questão de pouco tempo para você viver a ressurreição de Cristo. Daqui a pouco nós estamos lá. Estamos no Êxodo, caminhando para Nova Jerusalém. Daqui a pouquinho, pouco tempo. Terceiro lugar e último, queridos. Deus não é Deus dos judeus. Judeus não possuem nada de especial ou distinto. A palavra diz isso. Deus amou o mundo. E por um instante conhecido como Antigo Testamento, Deus operou no meio de um povo chamado judeu para mostrar o que cada um de nós é, mortos em delitos e pecados. Os judeus cumpriram cabalmente a missão de demonstrar a falência humana e a maldição que paira sobre cada um debaixo desse sol. E eles carecem, como qualquer um de nós, de misericórdia, de graça vinda do Senhor. Eles precisam mirar a serpente de bronze. Eles precisam olhar como seus pais olharam. Não aquela que foi, inclusive, destruída pelo rei Ezequias,
O povo é tão danado, a nossa natureza humana é tão desgraçada, que pegaram a serpente de Moisés e na época do rei Ezequias estavam idolatrando a serpente. Aí o rei vê aquilo e manda arrebentar com a serpente. Ó, fugiu ao propósito. Mas a serpente verdadeira continua lá, o nosso Senhor, que é a realidade. Cristo é o fim, é o términus da mensagem que Deus enviou ali com a serpente de bronze. Deus amou o mundo, irmãos. Semana que vem nós vamos continuar a partir do versículo 17 até o 21, se assim Ele nos abençoar. Vamos nos colocar de pé? Vamos orar ao nosso Deus?